Olá, graça e paz. Eu sou Luiz Oliveira e este é o canal Auxílio EBD. Somos gratos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos para comentarmos mais uma lição da revista Lições Bíblicas da CPAD Classe dos Adultos. Estamos já na lição de número 7, que tem por título O Lugar Santo. O texto áureo da lição está ali no livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 2, e nos diz: Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. A verdade prática nos ensina, através de sua morte expiatória, Jesus nos garantiu o livre acesso ao Santíssimo Deus. Para a leitura bíblica em classe, teremos 3 textos do livro de Êxodo. O primeiro texto está no livro de Êxodo, capítulo 25, versículos 23, 30 e 31. O segundo texto está no capítulo 26, versículos 31 ao 37. E o último texto está no capítulo 30, versículos 1, depois versículos 6 ao 8. Acompanhe a leitura. Êxodo 25, 23 diz: Também farás uma mesa de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2 côvados e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face continuamente. Também farás um castiçal de ouro batido se fará esse castiçal. O seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo. Agora, Êxodo 26, 31. Depois farás um véu de pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, com querubins de obra-prima se fará. E o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata. Seus colchetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho do lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e a mesa porás à banda do norte. Farás também para a porta da tenda uma coberta de pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino torcido, de obra de bordador. E farás para esta coberta 5 colunas de madeira de cetim, e as cobrirás de ouro. Seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. E finalmente, Êxodo 30, versículo 1. E farás um altar para queimar incenso. De madeira de cetim o farás. E o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Como objetivo geral da lição, nós temos conscientizar que devemos prestar um verdadeiro serviço e adoração a Deus. Como objetivos específicos temos: primeiro, conceituar o lugar santo. Segundo, elencar as 3 peças que compunham o interior do lugar santo. E, finalmente, explicar o véu que demarca o lugar santo e o lugar santíssimo. Estas lições, meus irmãos, têm sido lições bastante desafiadoras para nós. Para todos aqueles que querem ministrar uma boa aula, é necessário muitas e muitas horas de estudo, porque, infelizmente, as nossas lições estão muito superficiais. E como este tema é um tema bastante complexo, visto que muito daquilo que nós ministramos nós não encontramos na Bíblia Sagrada,
O que eu quero dizer é, explicações sobre o que estamos ministrando, precisamos consultar e buscar em outros livros, bíblias de estudos, porque são temas realmente bastante complicados, que não encontramos as explicações completas dentro da própria Bíblia Sagrada. Então, eu sugiro aos irmãos, aos meus queridos professores e professoras, que estudem com bastante afinco e que esta aula possa ajudá-los em alguma coisa no enriquecimento da sua aula. Que Deus nos acompanhe, então. Introdução. Local de serviço e de comunhão com Deus. As peças do tabernáculo denotavam a sacralidade do lugar. Os 2 véus realçavam a santidade que o local requeria. O lugar santo tem muito a nos dizer. Por isso, estudaremos a sua simbologia, pois esta tem muito a ensinar-nos nesses dias difíceis e trabalhosos. Há consolação neste estudo. Então, meus irmãos, nessa lição estaremos olhando um pouquinho para o lugar santo. Esse lugar que, como o nosso comentarista disse na introdução, havia bastante componentes que apontavam ou que mostravam que aquele lugar era um lugar santo, era um lugar sacro. E vamos tentar então entender essa simbologia, vamos tentar observar cada um dos 3 componentes que estavam ali dentro do lugar santo, e vamos tentar trazer aplicações práticas para os nossos dias. Como ponto central, temos: sejamos zelosos em nossa vida de serviço e adoração a Deus. O comentarista nos aconselha a termos zelo pela obra de Deus, a termos zelo por aquilo que fazemos para o Senhor, serviço e adoração a Deus. Que nos empenhemos, que tenhamos cuidado, que tenhamos aquele amor pela obra do Senhor e a desempenhemos do fundo do nosso coração. Tópico 1. Lugar santo, um local de serviço e comunhão com Deus. Como primeiro subtópico, temos uma pergunta. Que lugar é esse? Segundo Kevin Conner, o escritor do livro Os Segredos do Tabernáculo de Moisés, o lugar santo era exclusivamente reservado para o ministério sacerdotal, ou seja, o ministério de intercessão a Deus pelo povo. Esse era, então, o lugar santo. Continuando no subtópico 1. O texto de Êxodo 26:33 mostra a distinção dos 2 compartimentos do tabernáculo. Que 2 compartimentos eram esses? O lugar santo e o lugar santíssimo, também chamado de Santo dos Santos. O primeiro é chamado de santuário ou lugar santo, e o segundo, Santo dos Santos ou lugar santíssimo. O primeiro aparece como local de serviço, no qual somente os sacerdotes podiam entrar para oficiar diante de Deus. Está lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 6. Esse termo serviço ao qual o comentarista se refere está ligado ao que nós podemos chamar de serviço ritual, no qual nada mais é do que a responsabilidade do sacerdote em oferecer sacrifícios no lugar do povo, agindo como intercessor, uma ponte entre o povo e o seu Deus. A tribo de Levi foi escolhida por Deus para trabalhar no tabernáculo. E por conta disso, ela tinha a exclusividade na apresentação dos sacrifícios e no trabalho feito a Deus dentro do tabernáculo. Segundo o pastor Antônio Gilberto, os sacerdotes tinham 3 obrigações básicas. Primeira, santificar o povo. Segunda, oferecer sacrifícios pelo povo a Deus. E terceira, interceder pelos transgressores. Essas eram as 3 responsabilidades do sacerdote, segundo o pastor Antônio Gilberto. Continuando a leitura, os israelitas limitavam-se a trazer suas ofertas ao altar dos holocaustos. Por conta do mencionado anteriormente, os israelitas não tinham a condição ou não tinham a liberdade de se chegar a Deus, nem mesmo para oferecer os seus próprios sacrifícios. Para isso, dependiam dos sacerdotes, que nada mais eram do que intercessores, que serviam de ligação
ou uma ponte entre o povo e o seu Deus. Continuando, o povo tinha acesso ao pátio, átrio, mas não ao lugar santo. Aqui, meus irmãos, temos uma curiosidade. Mesmo o acesso ao pátio dependia do estado de pureza do povo. Não era de qualquer maneira que se podia entrar no pátio do tabernáculo. Deus requeria que eles estivessem santificados, ou seja, cerimonialmente puro. Pessoas impuras não podiam entrar no pátio do tabernáculo sob pena de poder morrer. E o que podia tornar um israelita impuro ou indigno de entrar no pátio? Por exemplo, a Bíblia cita algumas situações que tornavam esse israelita impuro, como, por exemplo, o contato com animais proibidos, ou então com cadáveres de homens ou animais, e ainda o contato com uma mulher no seu estado de menstruação. Veja que interessante, uma mulher no seu estado de menstruação, se um homem tocasse nela, ele ficaria impuro, ele não poderia adentrar no pátio do tabernáculo. E também temos contato com leprosos, com o sêmen humano e etc. Todas estas coisas tornavam o homem impuro e se fazia necessário uma purificação cerimonial. Não vou entrar em muitos detalhes sobre essa questão desta purificação cerimonial, pois vocês podem encontrar ali no livro de Levítico todos os detalhes sobre essa questão. Mas que fique claro para todos vocês que não eram todos os israelitas que podiam entrar no pátio, apenas os que estivessem cerimonialmente puros. Segundo subtópico, um lugar de serviço e adoração. No tabernáculo havia uma porta e 2 véus. Conforme vimos na lição 3, a primeira porta é a porta do pátio. Essa porta representa espiritualmente o único caminho, Jesus Cristo de Nazaré. E ele mesmo diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E em outro lugar, o próprio Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a primeira porta, a porta do pátio, representava Cristo Jesus, o único caminho que conduz a Deus. Já o primeiro véu é na entrada do tabernáculo. Veremos mais alguns detalhes sobre ele mais à frente nessa mesma lição. E o segundo véu é o que faz a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Esse véu será explicado exaustivamente na próxima lição, lição de número 8, que tem por título O Lugar Santíssimo. Então nós não nos ateremos a ela nesta lição de número 7. Continuando o texto, esses 3 elementos impediam a entrada de pecadores na presença de Deus. Aqui é um detalhe que precisamos nos atentar, justamente com esta palavra pecadores. Precisamos entender que todos somos pecadores diante de Deus. Precisamos deixar claro para os nossos alunos que o caminho a Deus não estava liberado ainda, pois eles precisavam ainda, até aquele momento, de um intermediário ou de um mediador entre eles e Deus, no caso, os sacerdotes. Continuando a leitura. O caminho para Deus começava com o derramamento do sangue inocente dos animais, a fim de restaurar a vida do pecador. Aqui trata, irmãos, do que foi ensinado nas lições 4 e 5 dessa mesma revista, que trataram ali da simbologia da expiação, compostas pela propiciação, substituição, reconciliação e, por fim, redenção. Continuando. Era um lugar de serviço, porque ali eram ministrados sacrifícios ao Senhor. Aqui, meus irmãos, já preciso discordar do comentarista mais uma vez, porque não encontramos na Bíblia nenhuma referência de que se faziam sacrifícios dentro do lugar santo. Não há esta referência, não há nenhum texto que diga isto. Então, o que ele diz aqui que ali era um lugar de serviço onde se ministravam, onde se faziam sacrifícios ao Senhor, não encontramos isso na Bíblia. Não havia sacrifícios de animais dentro do lugar santo.
A única coisa que havia ali dentro era justamente o oferecimento ali do incenso, os pães da proposição e as lâmpadas acesas ali do candeeiro, que eram realmente um serviço de adoração ao Senhor. Havia apenas 3 situações em que o sacerdote levava sangue para dentro do tabernáculo. Apenas em 3 situações. A primeira delas era quando o sacerdote fazia um sacrifício pelo seu próprio pecado, pelo pecado do sacerdote. Encontramos esta passagem em Levítico, capítulo 4, versículos 5 a 7. Nessa passagem, o sacerdote oferecia o sacrifício lá fora, no altar do holocausto, e depois levava o sangue para dentro do tabernáculo e aspergia esse sangue com o seu dedo nos chifres, nas pontas do altar de incenso. Essa era a primeira situação. A segunda situação, semelhante à do sacerdote, era quando o sacerdote oferecia um sacrifício pelo pecado oculto da congregação de Israel. Um pecado que eles cometiam sem saber que estavam pecando. O sacerdote fazia exatamente a mesma coisa, sacrificava o animal lá fora e trazia do sangue dele para dentro do tabernáculo, para dentro do lugar santo, e passava este sangue nas pontas ali do altar de incenso e também aspergia 7 vezes diante da cortina ali que separava o lugar santo do lugar santíssimo, tanto no sacrifício pelo pecado do sacerdote, como no sacrifício pelo pecado oculto do povo de Israel. Percebam, não é o pecado de uma pessoa, mas o pecado da nação de Israel. A nação pecou sem saber que estava pecando. Então, este sacrifício de perdão, de expiação deste pecado, requeria que o sacerdote pegasse do sangue do animal sacrificado, levasse para dentro do lugar santo e aspergisse ali na frente da cortina 7 vezes, e também com o dedo ele aspergia nos chifres, né, nas pontas do altar de incenso, o altar de ouro onde era o queimado incenso. Temos essas 2 situações. E a terceira situação é no dia da expiação, onde o sacerdote entrava pelo menos, segundo o Champlin, 4 vezes no Santo dos Santos, uma vez levando incenso, 2 vezes levando sangue de 2 animais diferentes, e na terceira vez e na quarta vez ele recolhia todas estas coisas que ele tinha deixado lá dentro. Então percebam que dentro do lugar santo ou do Santo dos Santos não eram oferecidos sacrifícios, ou seja, nenhum animal era sacrificado ali dentro. O que acontecia é que o sacerdote levava o sangue da purificação, aspergia ali no chão, na frente da cortina, do véu que separava o lugar santo do Santo dos Santos, e no dia da expiação ele entrava com sangue lá dentro do Santo dos Santos e fazia ali o seu trabalho, tanto com o sangue quanto com o incenso. Então percebam, irmãos, que nós discordamos dessa afirmação do comentarista de que eram feitos sacrifícios dentro do santuário. Continuando então no texto, mas também era um local de adoração e profunda reverência. Essa adoração estava representada ali no altar de incenso, que nós trataremos um pouco mais para frente nesta mesma lição. Continuando a leitura, nos dias atuais devemos ter o mesmo espírito quando exercemos um ministério na igreja local ou apresentamos o nosso culto ao Pai Celestial, como diz em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Aqui seria importante, meus irmãos, nós salientarmos que a expectativa de Deus em relação a nós é que nós nos ofereçamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Deus espera que nós nos ofereçamos inteiramente para Ele, pois este é o nosso culto racional. Alguém diz que Deus quer o nosso coração. Não. A Bíblia diz que a expectativa de Deus é que tudo em nós seja de Deus. O salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Tudo, corpo, alma e espírito. Como disse até o apóstolo Paulo,
que o nosso corpo, alma e espírito sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Continuando a leitura. Quando nos reunimos, ministramos uns aos outros, mas, sobretudo, todos estão reunidos para adorar ao Senhor. Aqui precisamos, meus irmãos, reforçar aquela questão sobre qual é o objetivo, nosso objetivo quando nos reunimos para o serviço cristão. Muitos pensam erroneamente, e até vemos muitos pregadores fazendo a pergunta: quem veio aqui para receber uma bênção da parte de Deus? O objetivo primário, principal, meus irmãos, quando nos reunimos, é adorar ao Senhor. A bênção de Deus é apenas consequência da nossa adoração. A bênção do Senhor é apenas consequência daquilo que ofertamos para o Senhor, o fruto de louvor dos nossos lábios ao Senhor, a nossa vida oferecida. Quem se entrega ao Senhor, esse recebe de Deus bênçãos, recebe de Deus cuidado, recebe de Deus graça. Quanto mais nós nos damos para Ele, mais Ele se entrega para nós. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E lá na carta aos Hebreus, o escritor diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia também diz, na mesma carta aos Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então percebam que a bênção de Deus depende de nós buscarmos a Ele, de nós estarmos fazendo aquilo que Ele espera que nós façamos, oferecendo o nosso corpo em sacrifício vivo, que é realmente o nosso culto com raciocínio. A partir daí, Deus responde, a partir daí Deus abençoa, a partir daí Deus dá aquilo que nós precisamos, pois Ele é um Pai amoroso. Como tem sido a nossa posição diante de Deus nos cultos em que participamos? Será que nós temos ido à igreja porque precisamos de uma bênção? Será que temos ido à igreja somente para buscar a bênção de Deus? E muitas vezes nos esquecemos do Deus da bênção. Nos faz lembrar, irmãos, aquele hino: se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Que nós busquemos ao Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele pode nos dar. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando então a leitura, subtópico 3, o propósito do lugar santo. Tinha-se como principal função ser o local onde os sacerdotes ministravam sacrifícios pelas diversas espécies de pecados cometidos pelo povo israelita. A cada violação individual, familiar ou nacional, o sacerdote entrava no lugar santo e apresentava a Deus um sacrifício. Meus irmãos, acabei no subtópico anterior, já explanamos sobre isso. Não concordo porque não encontro versículos bíblicos que afirmem isso que o comentarista está dizendo. No lugar santo não era local para oferecimento de sacrifício. Como eu disse já a vocês, apenas em 3 situações o sacerdote entrava com sangue ali dentro. Uma pelo sacrifício, pelo pecado do próprio sacerdote, a outra situação pelo pecado oculto de toda a nação de Israel e uma vez por ano no dia da expiação, conforme já explicamos anteriormente. Não concordo com essa posição do comentarista, não concordo com esta frase, porque nós não encontramos subsídios dentro da Bíblia para afirmar isso. Se você pensa diferente do que eu e gostaria de fazer algum comentário, sinta-se à vontade em fazer o seu comentário aqui embaixo neste vídeo, se você estiver assistindo pelo YouTube. Se você estiver assistindo pelo site Estudantes da Bíblia, nos mande um e-mail no endereço que está informado na nossa página principal. E também
no vídeo, aqui embaixo deixaremos o nosso e-mail, como sempre, se você quiser entrar em contato conosco sobre alguma dúvida do que foi falado durante a lição. Continuando a leitura, ali estava explícita a santidade de Deus, pois esse lugar era o local adequado para restaurar a vida do pecador diante de Deus. Aqui, meus irmãos, eu discordo mais uma vez. O lugar santo era um lugar de serviço e de adoração ao Senhor. Ali dentro, como nós veremos nos próximos tópicos, nós tínhamos a mesa dos pães da proposição, nós tínhamos o castiçal, também chamado candeeiro, também chamado candelabro, e nós tínhamos o altar de incenso. Esses três componentes, ou essa mobília, eram mobílias simplesmente para adoração e serviço ao Senhor. Não tinham nada a ver com restauração. Para a restauração, tinha lá fora, no pátio, o altar do holocausto. O altar do holocausto, sim, era o móvel, ou era o utensílio, era o local aonde os israelitas eram reerguidos, eram perdoados, tinham os seus pecados cobertos através do sacrifício. Então, mais uma vez, eu discordo do comentarista nesta frase, nessa colocação que ele deixou na lição. Continuando, entretanto, a apresentação dos sacrifícios não era perfeita nem suficiente, como registra a Epístola aos Hebreus. Hebreus 9, do 11 ao 14. Hoje sabemos que foi Cristo quem apresentou um sacrifício perfeito e suficiente, e aqui ele fala, no lugar santo, por meio do seu próprio sangue, garantindo-nos em seu nome a remissão de todos os nossos pecados. Por isso, quem está em Cristo tem o privilégio de entrar na presença de Deus. Essa questão também foi tratada nas lições 4 e 5, onde citamos ali sobre o sacrifício perfeito de Cristo, que tem poder para restaurar o homem diante do seu Deus. Então, esse tema já foi tratado nas lições 4 e 5. Se você, meu querido professor, quiser citar mais alguma coisa, fique à vontade na sua aula. Vamos agora para o tópico 2. As três peças que compunham o interior do lugar santo. Subtópico 1, os mobiliários do lugar. O lugar santo era o espaço de preparação dos sacerdotes para a entrada na segunda divisão do tabernáculo, o lugar santíssimo. Irmãos, é até chato dizer isso, mas novamente eu discordo do comentarista. Ele está dizendo aqui que o lugar santo era um espaço de preparação do sacerdote para a entrada na segunda divisão do tabernáculo, no lugar santíssimo. Nós não encontramos na Bíblia nada que diga, que afirme, que corrobore, que colabore com essa afirmação do sacerdote. Porque percebam, a entrada no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, era feita apenas uma vez por ano. Se você ler lá em Levítico, no capítulo 16, onde Moisés explica os rituais, tudo certinho do dia da expiação que deveria ser feito, você verá que o lugar santo não era uma preparação para um lugar de preparação para o sacerdote entrar no Santo dos Santos. O lugar santo era um lugar de serviço. O sacerdote entrava ali 2 vezes por dia, pelo menos, de manhã, para acender ali o incenso e também deixar as lâmpadas acesas. E no final da tarde a mesma coisa, acender o candeeiro, o candelabro e também colocar o incenso para queimar. O sacerdote entrava no lugar santo pelo menos 2 vezes por dia. Só que no lugar santíssimo ele entrava apenas 1 vez por ano. Então, eu não vejo ligação nenhuma nessa questão, não consigo entender ou não consigo ver uma ligação clara desta afirmação do comentarista dizendo que o lugar santo era uma preparação, um lugar de preparação para o sacerdote entrar no lugar santíssimo. Não, me perdoe, mas não vejo essa ligação. Mais uma vez, eu digo a você, se você tem uma visão diferente, através de versículos bíblicos, não do achismo, mas através de versículos bíblicos, fique à vontade para colocar nos comentários a sua posição, mas infelizmente, pelas leituras bíblicas, pelo nosso conhecimento da Bíblia, e olha que eu olhei, eu pesquisei, e pela misericórdia de Deus já fizemos algumas leituras completas da Bíblia, não vejo ligação nenhuma, não vejo como corroborar, nenhum versículo que consiga corroborar com esta afirmação do comentarista.
Então, meu querido professor, muito cuidado com as suas afirmações. Tente ser, como diz a Bíblia Sagrada ali no livro de Atos, como os bereanos. Tudo aquilo que você ler na sua revista da escola dominical, e não apenas na revista, todos os livros que você tiver que ler, que gostar de ler ou estiver lendo, vá na Bíblia Sagrada e procure e compare e verifique se realmente é daquela forma. Pois, infelizmente, nesta lição estamos encontrando muitas e muitas coisas que não condiz com a verdade bíblica. Muitas afirmações do comentarista que nós não conseguimos provar dentro da Bíblia. Nós não conseguimos nada que corrobore com essas afirmações, e essa é uma delas. Então, professor, muito cuidado. Simplesmente não feche os olhos e vá ministrando tudo que está na lição. Mas pare, analise, verifique na Bíblia se essas informações são corretas ou não, para que lá na frente o seu ministério não possa ser censurado. Alguém se levante na sala e lhe aponte o dedo e diga, você falou tal coisa assim, assim, mas olha, a Bíblia diz assim, 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 bem diferente do que você afirmou. Então, meus irmãos, tenhamos cuidado. Eu não estou querendo dizer com isso que somos infalíveis, não, somos falíveis, falhamos, erramos, e eu erro bastante, mas nós procuramos pautar as nossas falas na palavra de Deus. Pode ser que em algum momento eu faça uma interpretação errada, assim como todo mundo faz, mas existem situações em que nós não conseguimos subsídios bíblicos, bases bíblicas para afirmar, e essa é uma delas. Então fique à vontade, se você tiver uma visão diferente e tiver versículos bíblicos que nos provem isso, fique à vontade para fazer os seus comentários. Continuando então, no lugar santo havia 3 peças que compunham um ambiente perfeito de oração, intercessão, adoração e louvor. O castiçal de ouro, candeeiro ou candelabro, a mesa para os pães da proposição e o altar de ouro para os incensos, que ficava no centro do lugar santo e de frente para o véu que dava para o lugar santíssimo. Então aqui o comentarista fala que haviam 3 mobiliários dentro do lugar santo. O primeiro deles era o castiçal de ouro, também chamado de candeeiro ou de candelabro, a mesa com os pães da proposição e, por último, o altar de ouro, onde eram oferecidos ou queimados os incensos. E agora vamos passar a explicar cada um dos componentes ou cada uma das mobílias que estava dentro do lugar santo. Primeiro deles, o castiçal de ouro. O castiçal era feito de uma só peça de ouro e sustentado por uma coluna central, de onde saíam 3 braços de cada lado, formando assim 7 lâmpadas. Algumas curiosidades sobre o castiçal. Primeiro, esse castiçal foi construído ou foi elaborado usando 35 quilos de ouro, o correspondente a 1 talento. Vejam, 35 quilos de ouro. Segunda curiosidade, na Bíblia nós não encontramos dimensões ou medidas para a fabricação deste candelabro. Não existiam medidas. Deus apenas falou para Moisés o formato, provavelmente deve ter dado alguma visão a Moisés sobre o formato do candelabro ou castiçal, porém não havia medidas, ou pelo menos na Bíblia não há indicação de medidas, se ele tinha que ter 1 metro de altura, não sei quanto de largura, não tinha nada. Tinha apenas o formato, com o que deveria ter nele e o peso. Então, essa também é mais uma curiosidade. O resultado ali do castiçal, do candelabro, foi totalmente inspirado por Deus, ali em Bezalel e Aholiabe, os artesãos do tabernáculo, que nós vimos ali na lição de número 2, e eles fizeram, principalmente Bezalel, porque Aholiabe era mais voltado ali para a parte têxtil, para a parte de tecelagem. Então Bezalel fez o castiçal, sem assim medidas, mas basicamente se utilizando de todo o ouro, os 35 quilos, que equivale a 1 talento. E a última curiosidade que eu gostaria de trazer para vocês, que o candelabro também era chamado de menorá. Menorá no hebraico era o nome do candelabro. Continuando a leitura, essas lâmpadas eram interiormente alimentadas por dutos, nos quais havia uma mecha embebida no azeite.
fornecendo dessa forma um combustível que, uma vez aceso, fazia o castiçal iluminar todo o ambiente. Ou seja, as 7 lâmpadas produziam uma só luz. Aqui é interessante citar, meus irmãos, que haviam 7 lâmpadas e o número 7 representa a perfeição. Cristo é a luz perfeita para iluminar a nossa vida. Aqui é interessante citar também que o castiçal não era formado de velas, e sim de lamparinas. Velas queimam e derretem rapidamente, ao passo que lamparinas ficam acesas indefinidamente, dependendo apenas de haver combustível para mantê-las acesas. Vejam a diferença. Velas, elas derretem e se consomem rapidamente. Só que o candelabro era feito de lamparinas, ou seja, dependiam apenas do combustível para continuar acesa. Veja que exemplo maravilhoso. Continuando, nos evangelhos, o Senhor Jesus é apresentado como a luz do mundo. João 8:12, que diz assim: de novo, Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João capítulo 8, versículo 12, e esse versículo está na Nova Almeida Atualizada. Uma versão maravilhosa, uma versão bastante interessante que eu estou lendo agora por esses dias, estou achando bastante interessante. Nova Almeida Atualizada. Um outro texto que representa Cristo como a luz do mundo está no mesmo Evangelho de João, no capítulo 1, versículos de 1 a 5. Acompanhe a leitura. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Depois temos, no mesmo Evangelho de São João, no capítulo 13, versículo 19 a 21, falando mais uma vez que Cristo é a luz do mundo. Essa terceira passagem não vamos ler, porque senão o vídeo vai ficando cada vez mais longo. Mas anote, João capítulo 3, versículo 19 ao 21. Continuando a leitura, ele, por sua vez, disse aos discípulos: vós sois a luz do mundo. Mateus 5:16. Da mesma forma que o castiçal de ouro iluminava o ambiente escuro, Jesus é a luz que ilumina o mundo em trevas. A igreja também tem essa mesma função na terra até a volta do Senhor. Filipenses capítulo 2, versículos 15 e 16. Veja o que diz esses dois versículos na Nova Versão Internacional NVI. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham, vejam luz, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Essa versão é a Nova Versão Internacional NVI. Existe mais uma simbologia interessante no castiçal. Conforme você leu na leitura bíblica em classe, o castiçal era formado por uma haste central, e tinha 6 hastes menores que saíam da haste central, 3 de cada lado, formando 7 lâmpadas. E a simbologia para isso é: Cristo representa a haste central e os crentes da igreja representam aquelas hastes que saem, que estão ligadas na haste central. Se você se lembra do que foi falado, do que Cristo falou ali no Evangelho segundo São João, que ele é a videira verdadeira e nós somos as varas. Que aquele que está nele, esse dá muito fruto. Então, é uma simbologia ali do castiçal. Cristo como sendo aquela haste central e a igreja brotando aos lados dele para, assim como ele,
iluminar também o mundo. Não com luz própria, porque a igreja, nós como cristãos, não temos luz própria, mas nós refletimos a glória de Deus, nós refletimos a luz de Cristo que está nas nossas vidas através do Espírito Santo de Deus. Então essa, irmãos, é mais uma simbologia que pode ser utilizada ali no castiçal. Como diz o pastor Fábio Segantin, leve isso para a sua sala de aula. Continuando a leitura, ela possui o verdadeiro azeite como a marca da unção do Espírito Santo, como diz lá em João 14, 26. Na tipologia bíblica, o azeite representa a pessoa do Espírito Santo. A presença da terceira pessoa da Trindade nas nossas vidas é a garantia ou é o combustível que nos faz emitir luz, a luz de Cristo, sobre todos aqueles que estão próximos de nós. A presença do Espírito Santo é o que nos motiva, é o combustível que nos faz resplandecer a luz do Evangelho sobre todos aqueles que nos rodeiam, aqueles que estão ao nosso redor. Usando a mesma simbologia, a mesma diferenciação simbólica entre a vela e a lamparina, a igreja, ou nós como cristãos, não somos velas. Nós não nos consumimos, nós não derretemos, mas sim somos lamparinas. O nosso combustível é o Santo Espírito de Deus. Enquanto tivermos, aleluia, azeite nas nossas vasilhas, lembra-se de lá de Mateus capítulo 25, as 10 virgens? 5 loucas e 5 prudentes. As 5 prudentes levaram azeite nas suas lamparinas. É a representação exata das nossas vidas. Precisamos ter o Espírito Santo nas nossas vidas para que a nossa luz permaneça acesa. Não somos vela, somos lamparinas nas mãos do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Continuando, assim somos chamados por Cristo a iluminar o mundo, pregando o Evangelho com poder, autoridade e ousadia. E aqui o comentarista cita Atos 1:8. E recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Aqui, conforme eu mencionei em lições anteriores, precisamos só diferenciar essa questão do batismo com o Espírito Santo, o poder mencionado em Atos 1:8, com a presença ou o recebimento do dom do Espírito Santo, que todo cristão nascido de novo e regenerado recebe, independente de ter sido batizado com o Espírito Santo ou não. Então percebam, irmãos, eu só gostaria de trazer esse pequeno detalhe, porque o comentarista usou Atos 1:8. Tudo bem, nós somos pentecostais, nós valorizamos bastante o batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, mas nós não podemos desprezar aqueles que ainda não receberam este batismo, a promessa de Deus. Estes que não receberam o batismo, mas que já nasceram de novo, são verdadeiros cristãos, eles já têm no seu interior o Espírito Santo. Diz lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 13 e 14, depois que nós cremos, nós recebemos o selo do Espírito Santo, que é a presença do Espírito Santo a habitar dentro do nosso coração. E a presença dele é o penhor, a garantia de que estamos caminhando para o céu. Então, que fique muito claro para os irmãos, para os nossos professores, apesar de sermos pentecostais, eu já citei isso numa lição anterior, nós não podemos desprezar aqueles que ainda não receberam o batismo no Espírito Santo. Mas devemos afirmar que eles já têm o Espírito Santo em suas vidas e, por conta disso, eles já têm luz, eles já têm combustível para iluminar aqueles que estão ao seu redor. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando aqui, subtópico 3. A mesa com os pães da proposição. Êxodo capítulo 25, versículo 30. A mesa era feita com madeira de acácia e recoberta de ouro. Nela foram colocados os 12 pães da proposição. Os pães eram feitos sem fermento. Essa mesa dos pães da proposição foi colocada do lado norte do tabernáculo, ou do lugar santo, no sentido oposto do castiçal de ouro, de modo que a luz do castiçal iluminava a mesa e os pães. Essa mesa tinha uma moldura ao redor e também as 4 argolas
para a colocação dos varais para transporte, segundo está em Êxodo 25, versículos 23 ao 28. Essa questão, irmãos, de uma mesa com alimentos, no caso com pães, dentro do santuário, era algo que víamos, ou era algo que acontecia nos templos pagãos. Porém, dentro aqui do lugar santo, do tabernáculo de Deus, o significado era completamente diferente. Nos templos pagãos, a comida era oferecida para os deuses. Só que no templo, no tabernáculo de Deus, os pães não eram um oferecimento para Deus. Porque Deus não precisa de alimento. Ele é o provedor. Aquele pão ali era símbolo de que Deus era o provedor e aquele que cuidava do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então percebam que o sentido era completamente inverso, diferente do que acontecia nos templos pagãos. Hoje nós vemos nas religiões afros, por exemplo, que eles oferecem comida para os seus deuses. Só que lá no tabernáculo, os pães da proposição não eram uma oferenda para Deus, e sim uma simbologia de que Deus era o provedor, era quem cuidava do seu povo. E aqueles pães ali simbolizavam Deus como provedor. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro detalhe que gostaríamos de colocar para os irmãos é que os pães da proposição eram feitos com a melhor farinha. A farinha que era triturada até virar pó, e nessa farinha não tinha nenhum tipo de impureza. Era a farinha mais fina, a farinha mais refinada, a melhor farinha que existia. E isso é uma simbologia do nosso Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi moído até o final por nossos pecados. E nele não havia nenhuma impureza. A Bíblia diz que ele viveu sem pecado e não se achou engano na sua boca. Então percebam que Cristo também é uma figura da farinha utilizada na confecção dos pães da proposição. E além do que, esse pão também, essa farinha, esta massa que não tinha fermento, uma massa pura, uma massa que não inchava, né? Que não tinha aquele ingrediente para fazê-la crescer, fazê-la inchar, e aí sim eram pães sem fermentos, ele precisava ser assado no fogo. Este fogo também representa os sacrifícios que Cristo sofreu para nos dar a salvação. Então percebam a simbologia do pão, feito com a melhor farinha e assado no fogo, que representam a vida santificada de Cristo e os sacrifícios que ele sofreu para poder nos dar a salvação. Continuando então, deviam os pães da proposição, ser comidos pelos sacerdotes, a fim de que os ministrantes estivessem nutridos para exercer o ofício na presença de Deus. Aqui, irmãos, mais uma vez, precisamos, no mínimo, explicar melhor esta frase do comentarista. Aqui ele dá a entender que os sacerdotes comiam os pães e os pães os tornavam nutridos para exercer o seu ministério na tenda da congregação. Mas percebam, os pães eram colocados ali, pães novos, todos os sábados. Ou seja, os pães eram trocados a cada 7 dias. E apenas depois que os pães eram tirados ali da mesa, de dentro do lugar santo, é que os sacerdotes podiam comê-los. Então não faz sentido essa frase do comentarista dizendo que eles comiam os pães para ficarem nutridos, para poderem ministrar ao Senhor. Se nós formos ler ali no livro de Levítico, em relação como que eram os sacrifícios, os sacerdotes, além destes pães que eles tinham direito de comer, que eram apenas 12, e percebam quantos milhares de levitas tinham em Israel, que se alimentavam do que tinha no templo. E então, voltando em Levítico, nós vemos ali a organização dos sacrifícios a Deus, onde o povo trazia os seus sacrifícios, suas ofertas de manjares, suas ofertas de cereais, mesmo os seus holocaustos contínuos ao Senhor, e os sacerdotes, eles tinham direito, eram deles uma boa parte desses animais que eram sacrificados.
As ofertas de manjares, as ofertas de cereais, boa parte dessas ofertas que o povo oferecia, que o povo ofertava ao Senhor, era do sacerdote. Então, o sacerdote não precisava, ele não dependia, vamos dizer assim, dos pães da proposição para serem nutridos, para poderem sobreviver. Porque eles sobreviviam dos dízimos dos irmãos, dos israelitas que levavam ali para o tabernáculo, dos sacrifícios que eles ofereciam por ali. Uma parte desses animais sacrificados era do sacerdote, eles comiam ali no lugar santo, a sua família comia. Então percebam que eles não dependiam destes pães para sobreviver. Eu não entendi essa colocação do comentarista que diz que eles comiam, os pães deviam ser comidos pelos sacerdotes para que eles estivessem nutridos, como se eles precisassem desse pão, dependessem dos pães para sobreviver. Isso não é verdade. A Bíblia diz que Deus cuidava deles, pois todas as ofertas e todos os dízimos que os israelitas levavam para o templo era dos sacerdotes. Então eles não dependiam simplesmente destes pães. Então, meus irmãos, muito cuidado, meus irmãos professores e professoras, muito cuidado na hora da ministração. Não vamos simplesmente falar o que está na lição sem analisar, sem olhar dentro da Bíblia. E essa é mais uma discordância que eu encontro, pois a Bíblia não há versículos, na Bíblia não há versículos que corroborem com essa informação, com esta frase, com esta afirmação do nosso comentarista. Continuando, o Senhor Jesus é o pão da vida. Como diz lá em João, Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículo 8. Eu sou o pão da vida, disse o Senhor Jesus Cristo naquela ocasião. E todos os obreiros devem alimentar-se de Cristo. Só assim poderão ministrar com graça e autoridade diante da Igreja de Deus. Nesse sentido, todo crente é um sacerdote. Logo, devemos nutrir-nos do pão da vida. Somos o sacerdócio real feito por Deus. E como é, meus irmãos, esta alimentação do pão da vida? Como é comer, nos alimentarmos de Cristo Jesus? Temos uma simbologia na Santa Ceia, onde comemos o símbolo do corpo de Cristo, onde bebemos o símbolo do sangue de Cristo durante a Santa Ceia. Mas simbolicamente, quando ele diz que ele é o pão da vida, ele está se referindo primariamente, ou seja, principalmente à palavra de Deus. Cristo é chamado de a palavra de Deus, e nos nutrirmos de Cristo, nos alimentarmos de Cristo, significa tão somente nós comermos a palavra, nós meditarmos na palavra, nós vivermos a palavra. Se nós desprezarmos a palavra de Deus, nós teremos muito pouca condição de vencer as tentações. Vocês percebam que durante a tentação de Cristo no deserto, quando o inimigo se apresentou para as últimas 3 maiores tentações, Cristo as venceu através da palavra de Deus. Quais foram as contrapartidas de Cristo em relação às ofertas do inimigo? Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Cristo, irmãos, venceu as tentações através da palavra. E Ele, como representando a palavra de Deus, é o que nos dará a vitória. Se nós nos alimentarmos dela, se nós comermos a palavra, se nós vivermos a palavra. Então, como o comentarista diz aqui, devemos nos alimentar de Cristo. Quer obreiros consagrados, ou quer membros leigos. Leigos no sentido de, quando eu digo leigos, irmãos, não são leigos com falta de conhecimento, mas o leigo que eu menciono aqui são crentes que não têm graduação, crentes que não são cooperadores, crentes que não são diáconos, são presbíteros, são evangelistas ou pastores. Crentes que não têm essa graduação são chamados leigos, que não têm um ministério entre os homens. Ele pode ter um conhecimento muito grande da Bíblia Sagrada, mas entre os homens, se ele não tiver nenhum título desse, ele é chamado, leigo, ou seja, que não faz parte do ministério. Então, irmãos, essa palavra leigo que eu cito normalmente nas lições está se referindo justamente a pessoas que ainda não têm nenhum cargo eclesiástico.
tá certo? Mas isso não é nenhum tipo de demérito, isso não é nenhum tipo de menosprezo, é simplesmente alguém que não tem ainda um cargo ministerial, tá certo? Continuando então, subtópico 4, o altar do incenso. O altar de incenso era também identificado como o altar de ouro, ou altar do cheiro suave, em virtude do perfume feito à base de plantas aromáticas que, queimadas sobre ele, exalavam um agradável perfume. Esse altar também ficava diante do véu que dava acesso ao lugar santíssimo. A palavra de Deus correlaciona o incenso com uma figura da oração, como diz em Salmos 142, 2, Lucas 1 e 10, Apocalipse 5, 8 ou 8 e 3. Aqui nessa explicação, ou nesses parágrafos, fala sobre o altar de ouro ou o altar de cheiro suave, que era um local onde eram queimados aquele incenso que Deus mandou Moisés confeccionar ali enquanto ele estava no monte. Este incenso é justamente um incenso de adoração ao Senhor. Lá no livro de Apocalipse, como já mencionamos aqui no texto, menciona que as orações dos santos eram misturadas ao incenso e subiam como cheiro suave ao Senhor. Então a representação do incenso é justamente a representação, o símbolo do incenso é a representação da oração dos santos. Então quando se fala em queimar incenso ou colocar o fogo no incenso, significa a oração dos santos que sobe diante do Senhor. Então o altar de incenso era um local de adoração, até porque a nossa oração é a adoração diante do Senhor. Continuando, nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, intercede por nós. Ele cumpriu sua tarefa de intercessor supremo quando, através de sua morte, fez-se nosso único mediador entre Deus e o homem, como diz em Hebreus 4, 14 e 15, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Aqui tem mais um detalhe, pois a queima do incenso também tem um significado quando é vista em relação ao ministério de Cristo. A queima do incenso é olhada como intercessão. E nessa questão de intercessão, Cristo é o nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós diante de Deus. E não apenas ele. A Bíblia fala que o próprio Espírito Santo também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, meus irmãos, essa questão do incenso está diretamente ligada à intercessão. E como falamos anteriormente, a função do sacerdote, uma das funções do sacerdote é interceder pelo povo diante de Deus. Então, o incenso está ligado ao ministério do Senhor Jesus Cristo, no que diz respeito ao sumo sacerdote, ou ao sacerdote excelente, ao sumo sacerdote das nossas almas. Tá certo? Chegando agora no tópico 3. O véu que demarca o lugar santo e o lugar santíssimo. Primeiro subtópico, o primeiro véu. Depois de passar pelo altar dos holocaustos e pelo lavatório do pátio, ou seja, a pia de bronze, havia no tabernáculo um véu que dava acesso ao lugar santo. Esse véu ficava na entrada do lugar santo. Ele era feito de linho fino torcido, linho torcido bordado. E só depois de passar pelo altar dos holocaustos e pela bacia do lavatório, o sacerdote podia entrar no lugar santo. Logo, este primeiro véu tinha o objetivo de demarcar o espaço entre o pátio e o lugar santo. Aqui nós vemos que, além de demarcar este espaço entre o pátio e o lugar santo, o véu do tabernáculo, que ficava ali na porta, seria uma porta do tabernáculo, tinha também a função de ocultar o que estava dentro do tabernáculo para aqueles que estavam ali no pátio. Ou seja, quem estava no pátio não conseguia enxergar o que estava acontecendo dentro do lugar santo. E isso nos mostra justamente essa questão da sacralidade que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Aquele véu ali na entrada do lugar santo, na entrada do tabernáculo, era justamente para mostrar para o povo que nem todos ou poucas pessoas podiam realmente se achegar a Deus, que o caminho ainda não estava liberado.
Isso simboliza tão somente que eles estavam aguardando um sacrifício melhor ou uma outra condição para poder se chegarem a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando então, aqui começava a ficar claro os espaços permeados de sacralidade no tabernáculo. O primeiro véu deixava patente o propósito sacro, santo do lugar. Ou seja, o véu do tabernáculo indicava que haviam regras a serem seguidas, obedecidas. Pois para se aproximar do Deus Santo, não poderia ser de qualquer maneira. E nós vemos pela Bíblia Sagrada que essa questão da sacralidade ou do lugar santo era muito importante para Deus. Deus dá muita importância a essa questão. Podemos ver isso, por exemplo, quando Deus se apresenta para Moisés ali no monte, no episódio da sarça. O Senhor diz a Moisés: Moisés, tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde que você está é santo. Ou seja, em pleno deserto, Deus havia santificado aquele lugar e dito para Moisés: tira as sandálias dos pés, porque este local é santo. Num outro episódio muito semelhante, foi quando o príncipe dos exércitos do Senhor se apresenta ali para Josué. Em Josué, no capítulo 5, versículo 15, se apresenta ali o príncipe dos exércitos do Senhor perante Josué e ele diz: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E esse príncipe disse: nenhuma coisa nem outra. Eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. Tira as sandálias dos seus pés, porque este lugar é santo. A Bíblia diz que Josué tirou as sandálias. Então percebam, irmãos, que por esses dois episódios, tanto o episódio de Moisés quanto o episódio de Josué, Deus estava dizendo para o homem a respeito da sua postura no lugar santo. Tirar as sandálias, tirar aquilo que estava nos pés, simbolizando o quê? Humildade. Humilhai-vos, diz lá no Novo Testamento, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo ele vos exaltará. Essa humilhação, figurativamente falando, é nós reconhecermos a santidade de Deus e nós procurarmos servi-lo do jeito que ele quer. Hoje em dia, irmãos, temos um péssimo costume de achar que podemos servir a Deus do jeito que achamos que devemos. Surgem novas modas por aí, onde nós vemos em vários lugares, e muitas pessoas querem aplicar estas técnicas dentro da igreja como sendo adoração a Deus. Meus irmãos, Deus se adora do jeito que Deus quer, não é do jeito que nós queremos. A adoração a Deus não precisa de inovação. A adoração a Deus não precisa de coisas novas. A adoração a Deus não precisa de coisas mirabolantes. Deus atende a um coração contrito, a um coração sincero. As normas de adoração ao Senhor já estão todas explicitadas na Bíblia. Mãos santas, levantai as vossas mãos santas, sem ira e sem contenda. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, é importante nós valorizarmos essa questão da sacralidade, ou seja, da santidade de Deus. Estamos perdendo a reverência dos nossos cultos, estamos perdendo a reverência nas nossas reuniões. Não se ora mais, ou ninguém respeita quando alguém está orando na igreja, começa a conversar, enfim. Muitas e muitas vezes estamos profanando algo santo e maravilhoso, que é a presença de Deus. Então percebam, aquele véu trazia para o povo uma lição, uma demonstração de limites. Mostrava para o povo que havia limites e haviam regras a serem seguidas. Nós, como cristãos da Nova Aliança, do Novo Testamento, nós precisamos entender que ainda existem regras para adorar ao Senhor. Ainda existem situações, existem requerimentos do Senhor, existem ainda pré-requisitos. Não é de qualquer maneira, irmãos. Deus continua sendo santo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Continuando, o segundo véu. Este é o véu que ficava entre o lugar santo e o lugar santíssimo, ou santo dos santos. No santuário, somente o sumo sacerdote podia entrar, representando o povo de Israel. No lugar santíssimo, encontramos apenas a Arca da Aliança.
O segundo véu tinha o objetivo de demarcar o espaço entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Não vamos tratar, irmãos, trazer muitos detalhes a respeito do segundo véu ou do lugar santíssimo, pois esses temas serão tratados nas lições 8 e 9. Então, para você, meu professor, simplesmente cite sem entrar em muitos detalhes, pois esses dois temas serão tratados exaustivamente nas lições 8 e 9. Continuando, aqui a sacralidade inspirava uma consciência de intimidade com o Altíssimo. Aqui, mais uma vez, discordamos do comentarista, pois no Santo dos Santos, nós entendemos pelas Escrituras que quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele entrava muito apreensivo, com medo de morrer. Não está na Bíblia Sagrada essa questão, mas ouvimos muitos pregadores pregando sobre isso, e se eu não me engano, quem afirmou isso foi Flávio Joséfo. A Bíblia fala que ali no Pentateuco, que o sacerdote precisava trazer no seu corpo algumas lâmpadas, algumas campainhas, alguns sininhos que tocavam quando o sacerdote estava ministrando perante o Senhor. E conta aos pregadores que tinha uma corda amarrada no sacerdote até lá fora. Por quê? Porque caso o sacerdote morresse lá dentro na ministração do Senhor e os sininhos parassem de tocar, eles não poderiam, ninguém do povo poderia entrar lá para tirar o sacerdote. Então ele era arrastado através dessa corda. Então percebam, meus irmãos, quem é que pode desenvolver uma intimidade com Deus dessa forma? Quem é que podia, desenvolver uma intimidade com Deus dessa forma? O sacerdote entrava ali no Santo dos Santos, no lugar santo e no Santo dos Santos, com medo, com receio, porque se ele tivesse fora da posição de Deus, ele ia morrer lá dentro. Então percebam que este medo impede as pessoas de gerar uma intimidade. A intimidade, realmente quem teve intimidade com Deus foi Moisés. Moisés realmente teve intimidade com Deus, pois a Bíblia diz que Deus falava com ele face a face. Mas depois os outros sumos sacerdotes, eu não creio, pelo que eu vejo na Bíblia Sagrada, não havia condição de se ter intimidade, pois Deus é santo, Deus é tremendo, e se a pessoa entrasse ali no Santo dos Santos de uma forma errada, ele ia morrer fulminado ali, como aconteceu, por exemplo, com os dois filhos de Arão, que apresentaram um fogo estranho perante o Senhor e morreram queimados ali. Então percebam, irmãos, o nosso Deus é santo, e o nosso Deus é um fogo consumidor. Então nós discordamos um pouco dessa questão que o comentarista colocou, que ali o Santo dos Santos é um lugar de intimidade. Hoje, para nós, no Novo Testamento, hoje sim nós podemos desenvolver uma intimidade com o Senhor, pois diz lá em Hebreus que pelo sangue de Cristo podemos ter a ousadia de entrar no Santo dos Santos. E o crente no Novo Testamento, e o crente lavado em Cristo Jesus, que pelo sangue de Cristo entra ali dentro do Santo dos Santos, esse sim, ele pode desenvolver uma intimidade, ele deve desenvolver uma intimidade com o Senhor, seu Deus. Mas lá no tabernáculo não. Lá no tabernáculo era só medo e apreensão. Este é o nosso ponto de vista. Mais uma vez, repito, se você tiver um ponto de vista diferente, deixe nos comentários a sua opinião. Continuando, o segundo véu deixava claro que a partir daquele espaço havia um propósito santo e remidor no lugar sagrado. Irmãos, mais uma vez, nessa hora eu não entendi essa questão do remidor. Ali no lugar santíssimo estava a representação da aliança que Deus havia feito com o povo de Israel. A remissão era feita lá fora, lá no altar do holocausto, lá que era o local de remissão. Lá dentro do Santo dos Santos não era um lugar de remissão. Lá dentro do Santo dos Santos era o lugar da presença de Deus, onde Deus se manifestava sobre o propiciatório, quando no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava ali no Santo dos Santos com um incensário na sua mão, aquele incensário queimando incenso, aquela fumaça cobria o propiciatório e ali Deus se manifestava para o sumo sacerdote. Então, ali dentro eu não entendo como um lugar de remissão. O lugar de remissão é lá fora. Lá fora, no altar de holocausto, sim, ali é o lugar de remissão. Mas lá dentro não. Lá dentro é um lugar de adoração, é um lugar da presença do Deus Todo-Poderoso. Então, mais uma vez, nós discordamos da colocação aqui do comentarista. Finalizando então, subtópico 3, os dois véus são uma imagem para nós.
Antigamente havia uma gradação e divisão do propósito sacro do tabernáculo, mas em Cristo, nosso sumo sacerdote, por intermédio de seu próprio sangue, o acesso à presença santa de Deus está aberto. Assim, a Igreja de Cristo tem a liberdade de exercer o seu sacerdócio na presença de Deus. Realmente, meus irmãos, quando Cristo morreu, a cortina, que separava o Santo dos Santos do lugar santo foi rasgada. E alguns comentaristas dizem que este véu simbolizava a própria carne de Cristo. Quando Cristo foi crucificado, a sua carne foi rasgada e ele morreu, o véu foi rasgado de alto a baixo, abrindo a possibilidade de nós adentrarmos no Santo dos Santos. Mas percebam, precisamos ainda manter os pré-requisitos. Santidade, o altar do holocausto, aonde fomos redimidos, a pia de bronze, onde lavamos as nossas mãos e os nossos pés. Tem depois o altar do incenso, o nosso louvor, a nossa oração, os pães da proposição, a provisão de Deus para a nossa vida. Enfim, e as lâmpadas, o castiçal, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Se nós tivermos tudo isso, se nós percorrermos este caminho como servos do Senhor, pelo sangue de Cristo, nós conseguimos ter acesso ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Ele abriu o caminho. Ele abriu um novo caminho. Mas observem que as ordenanças de expiação, as ordenanças de purificação, lavar mãos e pés, a ordenança do louvor, a ordenança da luz, que é a presença do Espírito Santo na nossa vida, e a presença do Deus provedor, nada disso foi eliminado. A única coisa que aconteceu foi: temos agora acesso ao Pai através do sangue de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Chegando à conclusão, acheguemo-nos com ousadia e confiança diante de Deus. Através do sangue de Jesus, fomos salvos, justificados, adotados como filhos de Deus e santificados. As cortinas que nos separavam do Pai Celeste foram removidas pelo Cordeiro através de sua morte no Calvário. Portanto, não deixe de usufruir deste glorioso privilégio. Hoje, meus irmãos, temos então liberdade para servir ao Senhor. Temos liberdade, temos acesso a Deus através do sangue de Cristo Jesus. Que nós possamos, irmãos, trabalhar com afinco, que nós possamos servir ao Senhor com sinceridade, que nós não nos envolvamos demais com os cuidados dessa vida, que nós nunca nos esqueçamos que temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja Deus. Chegamos aqui então ao final de mais uma aula. Em querendo, deixe os seus comentários aqui neste vídeo ou mande um e-mail para nós, ali no site, no e-mail do site Estudantes da Bíblia. Vai ficar aqui também na descrição desse vídeo o endereço do nosso site, onde você encontra as lições da revista Lições Bíblicas em formato texto, onde você pode copiar e colar dentro do Word, por exemplo, para preparar as suas aulas. Que Deus nos abençoe e até a semana que vem, se Deus quiser.